O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acaba de tornar pública a decisão sobre os pedidos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo, qual foi a decisão sobre a cirurgia para corrigir uma hérnia do ex-presidente e a pretensão de passar a cumprir a pena em prisão domiciliar? Janaína Camelo com as últimas informações. Janaína. Tiago, olha só, uma decisão de há pouco do ministro Alexandre de Moraes rejeitando o pedido da defesa de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Ele diz que não há alegações, não há requisitos legais para que essa prisão domiciliar seja concedida. Por quê? Muito por conta do histórico de fuga, de tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. O ministro cita isso, citando, por exemplo, o caso da tornozeleira eletrônica. Ele cita ali nessa decisão, né, a tentativa, a violação por parte de Jair Bolsonaro, tentativa de violar ali essa tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Cita também que Jair Bolsonaro tem plenas condições de saúde para que ele continue cumprindo prisão na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, e diz também que a Superintendência está a uma distância mínima dos hospitais, né, do setor de hospitais aqui de Brasília, de fato, e que, se for preciso, em algo de urgência, ele inclusive vai estar mais perto e cumprindo prisão na superintendência de um hospital do que se ele cumprisse a prisão na residência dele, que fica um pouco mais distante, a cerca de 10, 15 quilômetros distante do setor de hospitais. A superintendência é bem na frente do setor de hospital aqui de Brasília. Então, o ministro ele escreve o seguinte, que as alegações da defesa não se comprovam nos autos, revelando absolutamente contraditórios com o próprio histórico fático que envolveu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Aí, quando o ministro cita ali o ferro de solda que foi usado por Jair Bolsonaro para violar a tornozeleira eletrônica, diz que ele tem plenas condições de saúde, de tratamento de saúde na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde cumpre pena, em condições absolutamente similares àquelas que possui cumprindo na prisão domiciliar. E aí cita, então, que o réu está custodiado em local de absoluta proximidade com o hospital particular, onde realiza atendimentos emergenciais de saúde. Agora, com relação à cirurgia, Tiago, né, a defesa, desde a semana passada, tem feito pedidos para que Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia imediata. O pedido da defesa sempre foi esse, uma cirurgia urgente por conta de uma piora no quadro ali de soluços, do diagnóstico de hérnia, tanto que Jair Bolsonaro precisou fazer um ultrassom no último domingo, na própria Superintendência da Polícia Federal, um exame de ultrassom que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse exame foi identificado ali 2 hérnias inguinais, e esse laudo da Polícia Federal, porque o ministro pediu ali que a Polícia Federal elaborasse um laudo técnico, médico ali, para que realmente comprovasse a necessidade de fato de uma cirurgia urgente. O ministro cita que não foi comprovada a necessidade de uma cirurgia urgente pela Polícia Federal. Então, o ministro cita ali que o periciado Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo. Foi o que foi alegado pela Polícia Federal nesse laudo pericial. Então, por isso, o ministro, ele diz que essa cirurgia, ela não é urgente, ele autoriza que a cirurgia seja feita, mas em caráter eletivo, não imediatamente. Então, ele pede que a defesa se manifeste sobre qual data seria possível para fazer essa cirurgia. Depois que a defesa se manifestar, e o ministro diz que vai ainda enviar esse parecer para a Procuradoria-Geral da República para se manifestar em 24 horas. Aí só depois disso ele dá uma decisão sobre o deslocamento de Jair Bolsonaro até o hospital para ele fazer essa cirurgia. Lembrando que os médicos de Bolsonaro dizem que para fazer a cirurgia ele vai precisar ficar internado entre 5 e 7 dias. Tiago. Janaína Camelo, então, falando sobre a situação do ex-presidente, as decisões da Justiça. Bom trabalho para você. Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi. Essa decisão do Supremo, obviamente, os defensores e o campo político do ex-presidente criticando demora do Supremo de tomar uma decisão como essa. Qual é a questão técnica nisso, Kobayashi?
A questão técnica, Tiago, ela se resolve, nesse caso, com a perícia que foi realizada. Só que, no caso dos autos, foi uma perícia, isso é indicado, isso dá isenção, né? Um médico que não é nem um médico de um lado nem de outro, é um médico imparcial, equidistante entre as partes, mas que, no caso, é um médico da Polícia Federal. Poderia ter sido oficiado um outro médico, de um instituto médico legal, por exemplo, e não da própria polícia, que trabalhou todo o inquérito, as representações, os pedidos de prisão, enfim, e que tem, de alguma maneira, sua imparcialidade mitigada, questionada. No caso dos autos, a decisão toma 3 decisões. Ela indefere o pedido de prisão domiciliar, pelas condições médicas, ela autoriza a cirurgia a ser realizada, mas não urgentemente, de acordo com uma programação prévia a ser apresentada pela defesa, e ela também indefere um outro pedido da defesa, que foi para a alteração do horário da fisioterapia. O que o ministro diz, no resumo da ópera, é: quem tem que se adequar aos horários da polícia é a fisioterapia e não o contrário. Agora caberá à defesa seguir com essas decisões, porque contra essa decisão não caberá recurso.